Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui do banco de dados, tá? Vocês viram aí que eu já postei alguns vídeos de como instalar o Oracle XE, tá? O SQL Developer, para quem não conseguir instalar o SQL Developer, tem como usar o Dbeaver, tá? Que é basicamente a mesma coisa. Então aqui agora a gente vai iniciar alguns comandos básicos de SQL, certo? Levando em conta que a gente já está aqui todo configurado, já tem o usuário HR desbloqueado. No mesmo vídeo que eu mostro a instalação dos softwares, eu mostro como desbloquear o usuário HR. Então vamos para o que realmente interessa, que são os códigos SQL, tá? Eu vou começar aqui dos básicos, né, de criação de tabela, remoção de tabela, alterar um campo, falar sobre as constraints, que são algumas regras, e tentar dar uma noção aqui bem básica mesmo de SQL. Então vamos lá, qual o comando que a gente inicia para criar uma tabela, tá? Levando para o inglês, fica bem melhor de ter o conhecimento. Então, para criar uma tabela é simplesmente um create table, certo? E aqui nesse momento a gente vai especificar o nome dessa nossa tabela. Então eu vou criar aqui, ó, a tabela estado, tá? E todo o meu bloco de construção ele vai estar dentro desses parênteses, tá? Onde aqui inicia e aqui finaliza. E toda linha de comando SQL, todo bloco de comando, a gente finaliza com ponto e vírgula, ok? Então dando aqui continuidade, a gente vai criar a tabela estado, onde ela vai ter três campos. A gente vai ter o campo ID, a gente vai ter o campo sigla e a gente vai ter o campo nome, tá? Então, inicialmente aqui, ó, a gente vai criar o nome do campo, a gente vai informar o nome do campo, ID, estado, tá? Ele vai ser do tipo number. Nós temos aqui alguns tipos que os que a gente mais vai usar vai ser o varchar 2, que é campo texto, tá? E o number, que é um campo, como o próprio nome diz, campo de número. Eu vou deixar isso aqui comentado para a gente lembrar mais para frente. Então aqui, ó, o meu campo ID, estado, ele vai ser um campo number, que eu estou dizendo aqui que ele pode ter até 10 caracteres, ou seja, eu posso ter de 1 até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até essa quantidade aqui de caracteres, o que daria 9.999.999.999 dados, tá? Então a gente pode ir de 1 a essa quantidade aí que eu falei que eu já esqueci. E a gente vai informar aqui que ele é um campo not null, ou seja, ele não pode ser nulo, ele vai ter que ter uma informação. E aqui para a gente ir para a próxima linha, a gente finaliza sempre com o ponto e com a vírgula. A gente só não vai utilizar a vírgula na nossa última instrução, tá? Então, como eu já expliquei, aqui a gente vai ter agora a sigla. Ela vai ser do tipo varchar. E aqui a sigla de estado, ela geralmente não, ela é sempre AL, AM, PB, PE, PI, tá? Então ela tem dois caracteres, então aqui a gente já pode especificar que a sigla ela vai ter dois caracteres. Eu também quero que ela seja não nula, ou seja, esse campo ele é obrigatório, ele se torna obrigatório. E aqui no nome, a gente vai fazer um varchar. O nosso maior estado eu acredito que seja Rio Grande do Norte. Então vamos colocar aqui 25 caracteres. E vamos deixar ele podendo ser nulo. Como é que a gente faz para ele poder ser nulo? A gente simplesmente não coloca nada, tá? Então aqui a gente já tem uma instrução de criação da tabela. O que é que a gente vai precisar fazer agora aqui? A gente vai precisar criar algumas regras. Então, qual a regra essencial que a gente precisa ter? É uma chave primária. A chave primária é aquele campo que ele vai identificar que é um campo único. É um campo que não pode se repetir. É um campo, é um índice, tá? Então, para criar isso, a gente vai usar o constraint, certo?
Então a gente inicia aqui, ó, constraint, e a gente vai dizer aqui qual o nome da regra. Eu vou simplesmente colocar aqui primary key id estado. Isso daqui pode ser qualquer nome, tá? Aqui é simplesmente nome da regra. Qual uma questão de boas práticas? É sempre você iniciar a regra com a sigla daquela regra que você vai criar. Ou seja, se você vai criar uma primary key, você vai usar pk underline. Se você vai criar uma foreign key, não sei nem se é assim que fala, você vai criar um fk, tá? Se você vai criar um check, isso aqui a gente vai ver mais para frente, você pode usar simplesmente um ck, um ch, aí fica a seu critério. Então aqui, como a gente vai criar uma primary key, eu gosto de usar o seguinte: a sigla, o nome da tabela que eu estou criando a chave primária, que é a tabela estado, e o nome do campo que eu estou especificando para a chave primária, ou seja, id estado. E agora aqui eu vou dizer que isso aqui vai ser minha chave primária, e eu vou informar qual que é o campo que vai ser a chave primária. Então aqui eu preciso colocar só o nome do campo e pronto. Se eu quisesse colocar dois campos como chave primária, bastava eu separar aqui por vírgula e colocar os dois campos, mas nesse caso aqui eu só quero um. Então, como é aqui minha última instrução, ó, eu não preciso colocar a vírgula. A gente marca aqui e executa. Por quê? Porque ele vai executar somente a parte que a gente está marcando, tá? Então, executamos, ele dá o retorno aqui, tabela estado criada. Se a gente quiser apagar essa tabela, o comando que a gente usa é o comando drop. Então a gente aqui criou e aqui a gente está derrubando, né? Derrubando o que? Derrubando a tabela. Qual o nome da tabela que a gente quer apagar? Tabela estado. Marca. Deixa eu atualizar aqui, ó, a tabela para vocês verem que ela criou aqui, ó, tabela estado, tá? Conforme a gente preencheu. Então, se a gente executar aqui um drop table, a gente executa, ele vai dizer aqui, ó, tabela estado eliminada. Se a gente atualizar a tabela, deixa eu fechar aqui, abrir novamente, a tabela simplesmente sumiu, tá? A tabela foi deletada. Então, vamos criar aqui novamente a tabela estado. E agora a gente vai copiar esse código aqui e vai criar uma tabela cliente, tá? Clientes. Então a gente vai ter aqui um id cliente, que vai ser number 10, not null. A gente vai ter aqui o nome do cliente, vai ser um varchar not null. Aqui a gente coloca tamanho 50, que ele vai ter que ser obrigatório. E aqui agora a gente coloca um id estado, tá? E ele também vai ter que ser obrigatório. Então aqui, ó, na chave primária, a gente vai só alterar aqui o nome para o nome da tabela e o nome do campo. E aqui o nome do campo que a gente vai colocar como chave primária. E agora a gente coloca uma vírgula aqui, por quê? Porque a gente vai criar uma foreign key, que é uma chave estrangeira. Ou seja, a gente vai linkar esse id estado a o id estado da tabela estado, tá? A gente vai linkar o id estado da tabela cliente para o id estado da tabela estado. Então aqui a gente repete o constraint. Como é uma foreign key, a gente coloca o fk e a gente informa aqui, ó, clientes e o nome do campo id estado. E aqui foreign key, tá? A chave estrangeira. E aqui a gente informa qual que vai ser o campo que vai ser a chave estrangeira, que é o campo id estado, que ele vai se referenciar, referências, a tabela estado, tá? A tabela estado, ele está sendo referenciado a tabela estado e o campo id estado. Deixa eu colocar isso aqui na outra linha, fica melhor para ver aqui, ó. Isso aqui é uma linha só, tá? Feito isso daqui, a gente já faz a referência de um ao outro, a gente já faz uma chave estrangeira. Então a gente executa
Ele deu um erro, eu acredito que tem que realmente ser na mesma linha aqui. Então vamos lá, executar novamente. Executamos. Ele tá dando um errinho aqui, tipo de coluna incompatível, tá? Porque aqui, ó, a gente colocou o ID estado como number. E aqui a gente precisa também identificar que ele é um number, ok? Tamanho 10. Então isso aqui pode ser realmente na outra linha. Então vamos executar aqui novamente. Executamos. Tabela cliente criada. Se a gente vier aqui, a gente vai ver que a tabela cliente foi criada. E aqui nesse menuzinho Constraints, a gente vê as regras da tabela. Deixa ele só carregar aqui. Carregou aqui, ó. A gente vê que as regras estão aqui. AFK, tá? E APK, primário key. Então, para que serve essa chave estrangeira e chave primária? Aqui a gente vai, quando for alimentar essa tabela clientes, primeiro a gente precisa ter a tabela estado alimentada, tá? A gente precisa ter dados, porque se a gente não tiver dados, a gente não consegue inserir na tabela cliente. Então, por exemplo, se eu tiver aqui os meus estados cadastrados, eu tiver na tabela clientes aqui alguns cadastros de cliente, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro. Se eu quiser vir aqui na tabela estado e apagar o dado referente ao Rio de Janeiro, eu não vou conseguir, porque o próprio sistema ele vai identificar que eu estou usando esse dado em outra tabela. Por quê? Porque eu estou referenciando aqui o ID do Rio de Janeiro. Então ele não vai me deixar excluir, tá? E sempre que eu precisar inserir algum dado aqui na tabela cliente ou modificar, eu preciso informar aqui no ID estado um ID que realmente existe nessa tabela estado, senão também vai dar problema, ok? Outra coisa que a gente pode ver aqui nesse vídeo é a questão de alterações na tabela. Por exemplo, na minha tabela clientes aqui, perceba que eu só criei o ID cliente, o nome e o estado. Se eu quiser adicionar um campo aqui nessa tabela de e-mail, que eu não incluí, basta eu fazer aqui um alter table, tá? Eu vou colocar o nome da tabela, que é a minha tabela clientes, e eu vou informar aqui, ó, que eu vou adicionar um campo. Qual o campo que eu vou adicionar? O campo e-mail. Qual vai ser o tipo do campo e-mail? Varchar2, tamanho 50, certo? Então eu faço aqui essa instrução, executo ela, ele vai me dizer aqui, ó, tabela clientes alterado. Quando eu vier aqui e atualizar, perceba que agora eu tenho o campo e-mail, tá? Se eu quiser modificar esse e-mail, vamos abrir aqui essa tabela, perceba que ele é um varchar de 50, tamanho 50. Só que eu percebi que eu tenho um cliente que ele tem um e-mail maior do que 50 e eu preciso alterar esse campo. Basta eu vir aqui fazer um alter table, eu informo novamente o nome da tabela e eu vou modificar, tá? E o que é que eu vou modificar? Basta eu colocar aqui o nome do campo, e-mail, e dizer que a partir de agora ele vai ser um varchar2, tamanho 100. Executei, tabela cliente alterada. Se a gente vier aqui atualizar, cliquei no botão errado, a gente vem aqui atualizar, perceba que ela alterou aqui para 100 bytes agora, não mais 50, mas sim 100. Vamos aproveitar esse código aqui e vamos criar mais um tipo de campo aqui. Vamos criar na tabela cliente mesmo, vamos colocar aqui física, tipo underline pessoa, tá? Vai ser um campo do tipo char, só char mesmo, tá? Já que ele vai ter só um caractere, porque a gente aqui vai especificar se ela é pessoa jurídica ou pessoa física. Então a gente cria dessa forma aqui mesmo, do tipo char, tamanho 1. A gente atualiza aqui, ele apareceu, ó, tipo pessoa. E agora a gente vai incluir uma regra para esse campo. Qual a regra que a gente vai incluir? A gente faz da mesma forma aqui, ó, alter table clientes, tá? E a gente faz agora, eu vou colocar na outra linha que fica melhor. A gente vai adicionar
Veja aqui que para adicionar o campo a gente usa também o add. Eu vou colocar nas outras linhas aqui, tá? Você perceba que é praticamente o mesmo código. Só que aqui a gente vai adicionar uma constraint, certo? E qual o nome dessa constraint? A gente vai adicionar agora uma checagem. A gente vai verificar se a informação que está sendo adicionada aqui no tipo pessoa, ela é do tipo F ou J. Se for qualquer uma diferente dessa, ele vai dar erro, ele não vai permitir. Então ele só vai permitir adicionar nesse campo ou a letra F de pessoa física ou a letra J de pessoa jurídica. Então aqui a gente vai criar um check. Lembra que eu falei da nomenclatura? A gente usa aqui um CK ou um CH, tá? O nome da tabela e o nome do campo. O nome do campo é tipo pessoa. Perceba que a constraint aqui, ela é basicamente a mesma coisa que está aqui, ó, tá? E o que a gente vai, o tipo aqui de checagem, tipo aqui de parâmetro é o check. E aqui a gente simplesmente coloca um código que a gente vai verificar se o campo tipo pessoa, ele está incluso, a informação que vai ser adicionada nele está inclusa nessa lista aqui. Eu tenho aqui um array, tá? Eu tenho um índice 0 e um índice 1. Eu tenho dois índices aqui nesse array. E eu estou verificando se a informação que está sendo adicionada aqui está aqui dentro. Se tiver, ele passa. Se não tiver, ele vai dar um erro. Então aqui a gente executa esse código e ele vai dizer aqui, ó, tabela clientes alterada. Se a gente vier aqui na tabela clientes e atualizar, a gente vê que tem aqui o campo tipo pessoa. E se a gente vier na constraints agora, a gente vai ver ele aqui, ó, CK clientes tipo pessoa. Ele é uma checagem. Ele está checando se a informação que está sendo incluída no tipo pessoa é uma pessoa física ou jurídica, tá? Então, pessoal, essa aula aqui é basicamente, esse vídeo aqui é basicamente para a gente ver questões de criação de tabela, remoção de tabela e alteração. No próximo vídeo, a gente vai ver as questões de select, insert, update e delete, tá? Que é para a gente inserir dados, alterar dados, remover dados e listar os dados, que é o nosso famoso, deixa eu colocar aqui, CRUD, tá? Acredito que você já viu isso aqui em algum lugar. Que o C é de create, ou seja, insert. O R é de read, select. O U de update, que o código é o mesmo, update. E o D de delete, criar, ler, atualizar e deletar, tá bom? Então, até o próximo vídeo.